Então, irmãos, continuando aqui, sobre a teologia, né, de Gênesis, né? Nós vimos aqui a autoexistência de Deus. Agora nós vamos ver quem é Deus, né? Quem é Deus? Então, eu coloquei na lousa, ó, né, sobre isso daí. Quem é Deus, né? O seu nome, a origem, do que nós temos compreensão e revelação. Na verdade, é isso aqui, né? Ó. Quem é Deus é o Yahvé, né? Ou Jeová, Yahvé, que na etimologia da palavra significa existência ou ser, né? Lembra lá de Êxodo 3, capítulo 3, né? Êxodo capítulo 3, a gente, a gente vê quando Moisés, né? Vai estar ali tendo as instruções sobre livrar o povo de Israel, resgatar, tirar o povo ali de Israel, o povo de Israel do Egito. Ele começa então a trazer alguns questionamentos, né, para Deus, como os irmãos conhecem, sabe, da história. E em uma das conversas ali de Moisés ali com Deus, ele fala assim: bom, tudo bem, eu não sei falar, o senhor vai providenciar Arão para me ajudar, tudo bem, então. Agora, se perguntarem quem me mandou aqui, quem me enviou aqui, né? Então, o Senhor vai dizer: o eu sou te enviou. Fala a eles que o eu sou te enviou. Então, essa palavra para aquele povo tinha um significado muito grande, porque estava realmente relatando sobre a existência desse Deus superior, né, a todos ou qualquer outro tipo de Deus, né, com D minúsculo, que possa existir. Então, naquele momento, irmãos, da história, eu estou falando isso porque está aqui quem é Deus, tá? Naquele momento a qual Moisés recebe essa revelação de Deus, que Deus fala para Moisés: olha, o eu sou te enviou. Deus estava dizendo, estava revelando para Moisés quem era Deus, porque até então o povo tinha a compreensão de um Deus que liberta o seu povo com um braço forte. Lembra disso, né? De um Deus forte, poderoso, mas agora ele se revela como o Deus criador, o Deus autoexistente, o Iavé, né? O Jeová, o soberano, sobre tudo e todas as coisas. Então, aquele que sempre existiu, que ninguém o criou, né? Não é diferente daqueles deuses. Então, quando essa palavra traz, quando Moisés faz menção dessa palavra para aquele povo, né? Quando o Senhor fala assim, ó, o eu sou te enviou, diz a eles que o eu sou te enviou, é porque aquele povo ia entender sobre isso, né? Quem é esse eu sou? É o Iavé, é o soberano, é o Deus supremo que está acima de tudo e qualquer coisa. Então Moisés estava indo, né, em nome de um Deus soberano, o Iavé, o Deus todo-poderoso. Então, esse é o Deus, né, da teologia aí do Gênesis. Então, isso aí está na página 150. Agora nós vamos para a página 151. Deixa eu achar aqui. 151. Vamos lá. A imutabilidade de Deus está relacionada com a sua independência, eternidade e infinidade. Dessa forma, destaca-se a autossuficiência de Deus, ou seja, Deus é sempre o mesmo, o que dá base para crermos na sua fidelidade quanto às suas promessas. Esse atributo
divino é a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, como também em suas perfeições, propósito e promessas. Deus é perfeitamente completo em si mesmo, como ele mesmo se revelou. O seu nome identifica a sua natureza, o seu caráter, como foi com Moisés e tantos outros. A imutabilidade de Deus está relacionada à sua autoexistência, como Jesus Cristo expressou em João 8:25, da mesma forma que se interliga à sua independência e fidelidade. Tratando-se da imutabilidade, não podemos ignorar o conceito fidelidade dentro do contexto da aliança, onde o seu acordo permanece e as suas promessas não são modificadas, como escreveu Paulo em 2 Timóteo 2,13. Essa imutabilidade divina é revelada no nome da aliança. Quando Deus se faz conhecido a Moisés, disse que jamais deixaria de ser o que é. Ao destacar a continuidade da aliança confirmada a Abraão, Jacó e Isaque, Deus está dando segurança de que ele seria o mesmo que foi com Moisés e seus pais. A autorrevelação de Deus é notada na criação, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. Da mesma maneira, no Éden e nos dias de Noé, onde a revelação de Deus no dilúvio indica a sua graça, como a sua imutabilidade. Deus pode se arrepender? O uso da palavra indica que pesou no coração de Deus o fato de colocar no coração do homem a liberdade, ou seja, Deus ficou frustrado com o coração amargurado, obtendo dor, o que não quer dizer que ele muda. Então, aqui, né, irmãos, a gente vê quem é Deus, né? E, e essa imutabilidade de Deus, ela é revelada já no livro do Gênesis. E quando a gente vê, né, aquela penalidade e podemos até entrar em alguns questionamentos, que fala assim, mas Deus se arrependeu, né? Como a Bíblia relata, na verdade Deus não se arrepende, tá? Isso daqui é para poder conseguir trazer para nós um sentimento inexplicável do que Deus sentiu naquele momento, né? É, eu gostaria de ler aqui para os irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui algo que eu separei aqui sobre essa questão de Deus se arrepende, né? Essa palavra, ela tem um nome na língua portuguesa. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu separei para os irmãos. Hum, achei aqui, ó. No português, irmãos, isso a gente vê também lá em Gênesis 6, né? Depois, irmão, anota aí para os irmãos conferirem, né? A gente também vê lá em 1 Samuel. Logo, a passagem de Gênesis 6 deve ser entendida em sentido impróprio ou metamorfórico. Isto é como certo antropomorfismo, para significar que Deus aborreceu ou detestou os pecados da humanidade. Por isso decidiu punir os homens, a saber, deixando de conservá-los, e os que não levaria a cabo essa maldade humana não tivesse chegado às proporções descritas poucos antes em Gênesis 6. Então, é isso que eu queria achar aqui para os irmãos que eu separei, né? Quando a gente vê essa questão que Deus se arrependeu, né? Deus se arrepende de ter feito o homem, como tá lá no relato de Gênesis, né? Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, né?
quando a gente vê lá também 1 Samuel, na verdade, essa é uma palavra é, da antropomorfismo, né? O que é antropomorfismo? É quando a gente tenta explicar algo inexplicável. É mais ou menos isso, né? Quem é que compreende um sentimento de Deus, né? Nós não conseguimos compreender o sentimento de Deus. Houve então uma dor, sabe aquela dor de pai, né? Aquela dor de um pai. Então, o escritor ele tentou de alguma forma achar alguma palavra para dizer que Deus estava triste ou para dizer que Deus estava se doendo, né, por dentro com o resultado daquilo que aconteceu, não é? Ah, mas Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Sim, Deus é tudo isso, não é? Mas aqui, como eu disse, esta palavra, ela vem tentar explicar o inexplicável, tá bom? Então, essa palavra que Deus se arrepende, na verdade, é uma palavra do antropomorfismo, aqui que nós conhecemos no português, para poder tentar gerar em nós alguma compreensão daquilo que gerou no coração de Deus ao ver o resultado da sua criação. Amém, queridos? Então, eu até fiquei, né? Fiquei de passar para os irmãos uma explicação um pouco sobre isso, né? Então, tá pago aqui a minha dívida sobre essa questão. Pois bem, nós lemos aí a página 151, né? Deus pode se arrepender? O uso da palavra indica que pesou no coração de Deus o fato de ter colocado no coração do homem a liberdade, né? Ou seja, Deus ficou frustrado com o coração amargurado, obtendo dor, o que não quer dizer que Deus muda. Isso não muda, né? A respeito de quem Deus é. Página 152. Os irmãos estão acompanhando? Amém? Agora nós vamos Sim. falar, irmão, sobre o Deus Criador, né? Daniel, pastor É, Daniel, é, se eu posso fazer duas perguntas? claro, A primeira é sobre a separação dos animais. Aqui em Gênesis fala, Gênesis 7:2 fala que Deus separou sete animais puros e sete casais de animais puros, né? E um casal de animais impuros. Eu queria saber por que tem sete animais limpos, né? E só um impuro. quem E que a tá outra falando? pergunta, Carlito, Carlito, pera aí, irmão, eu vou anotar isso aqui, tá? Porque eu acho que a gente não vai ter tempo para entrar nisso, uhum, mas eu vou anotar aqui para a gente poder colocar aí no grupo ou trazer na próxima aula. Então, a primeira pergunta é sobre os 7 animais, né? sete animais puros sete casais de animais puros e um casal de animais impuros. Certo. Por que, por que essa divisão? Qual que é a outra pergunta? A outra é meia, assim, é meia boba de perguntar, mas eu vou Não, arriscar. imagina. Em questão de Deus, ele tirou casais, né, de animais, só que ele não menciona na Bíblia, daí eu entro naquela parte de Deuteronômio 29:29, que fala que as coisas de Deus, né, é para ele, né? Não fala sobre peixes em questão. Deus separou, será peixes? Porque existe peixe de água salgada e peixe de água doce, né? Essa é a segunda pergunta. E é essa daí. Amém? É, peixes, né? Não há relato. Tá bom. Carlito, eu vou te responder isso depois, tá bom?
Tá ok. Eu vou anotei aqui para a gente poder pensar, trazer uma resposta para você sobre essas questões, para a gente não quebrar aqui o, como eu posso dizer, a sequência da aula, tá bom? Essa questão dos peixes aqui, não sei se tem uma explicação lógica para isso, tá? Dos 7 animais aqui puros, 7 animais impuros, eu vou te explicar certinho para todo o grupo aí. Mas essa questão dos peixes, é, eu vou trazer aqui um conhecimento pessoal meu, tá bom? Não é teologia isso, mas eu achei muito interessante quando eu fui num sítio, os irmãos devem saber até mais do que eu sobre isso, né? E o proprietário estava relatando sobre a, a insatisfação dele de ter muito lambari naquele tanque, né? Aí eu falei assim, poxa vida, mas se você não gosta, né, não quer, por que que você põe aqui lambari? Ele falou assim, não sou eu que coloco, é os pássaros que traz, né? Eu falei assim, mas como assim os pássaros que trazem, né? Ele falou assim, o pássaro ele vai comer lá num tanque, lá onde tem lambari, né? E de alguma forma ele traz para cá. Não sei se os ovos nas fezes do próprio das aves, mas não é a gente que cria, né? A gente que traz. A própria natureza se encarrega disso, né? Então não sei se há alguma coerência na resposta aí sobre a sua pergunta, né? Essa é a minha fala, mas só compartilhando aqui um conhecimento pessoal sobre esse relato. Mas, Carlito, eu te falo então depois um pouco mais sobre essa questão dos 7 animais impuros e os 7 animais puros aí, relatado aí no Gênesis, tá bom? Amém. Muito, muito legal, viu, irmãos? Parabéns aí pelo Carlito aí se manifestar, né? Os irmãos tiverem alguma é, alguma coisa para falar, alguma dúvida, não deixa passar não, tá bom? A gente anota e traz aqui a resposta para os irmãos. Se souber de bate-ponto, a gente já fala também. E, e a gente está aqui para aprendermos juntos e para crescermos aí no conhecimento da palavra de Deus. Agora a gente vai entrar sobre Deus Criador, né? Esse Deus Criador. Quando fala sobre a criação, né, irmãos? O Deus Criador, logo já vem em mente esta palavra, né? Bereshit Barat Olim, né? Bereshit Barat Elohim, né? No princípio criou Deus. Gênesis 1:1. É uma palavra muito conhecida em toda a teologia, né? Todo mundo que passa aí por teologia, como vocês estão passando, né? Como nós estamos aí vendo, quando se fala Gênesis 1:1, já se faz menção desta palavra, Bereshit bara Elohim, que significa no princípio criou Deus. Essa palavra tem muita teologia, tem muito significado, né? Porque como assim no princípio criou Deus? Aqui mostra, né, a autoexistência, né, revela aqui realmente a pré-existência de Deus, né? Que Deus não foi criado, que Deus criou, né? Então, esta palavra aqui ela é muito importante, no relato bíblico. Vamos, vimos que a autorrevelação de Deus é vista no relato da criação, revelando-se a graça, a qual Moisés afirma de modo surpreendente e sem esforço que todo o universo e tudo o que nele há foi criado por Deus, né? Então, a expressão Bereshit bara Elohim, o princípio criou Deus, descreve não só o início das coisas, como identifica o Criador do mundo e a criação da matéria, não como executor de uma ideia baseada em uma matéria pré-existente, mas a formação de algo a partir do nada. Em Gênesis 1:2 há a informação de caos, indicando o abismo e com isso a preservação do cosmo pelo Espírito de Deus, referindo-se ao mar em rebelião. A luz
dos relatos de Moisés como testemunho da astronomia e da física, fica evidente que a luz não dispensou as trevas e com isso Deus abençoou ambos, denominando-se de dia e noite, exercendo domínio sobre a luz e as trevas. A proclamação de Moisés retrata a incompreensível operação, ou seja, não houve esforço para elaborar uma obra, mas com a palavra trouxe tudo à existência. O que temos aqui é a revelação da graça de Deus, vista como inteligente, poderosa e plena. A reverência ao segundo dia de trabalho do Criador informa que a bobada ou firmamento trouxe separação entre águas do céu e terra, indicando uma ação organizacional de Deus acrescentado ao terceiro dia, a ordem na terra, e no quarto dia, a ordem no firmamento do céu. Chama a atenção o ato da criação dos animais, os monstros marinhos, baleias, crocodilos, serpentes, que de fato destinados ao mal, são de fato destinados ao mal. A literatura do Antigo Testamento retrata o tema em Jó 40, a gente vê, né, temos evidência de que se trata de animais naturais, mas há quem diga que são monstros terríveis. Com tudo isso, podemos afirmar que Deus os criou e os abençoou. A revelação de Deus como Criador mostra que ele tanto formou, fez, estendeu, chamou, fez nascer, tornando-se o tema de um dos mais discutidos na literatura da sabedoria, né? Como a gente vê lá em Provérbios, vemos também em Jó, também no livro de Salmos. Para o homem, a compreensão sobre o Deus que cria, está relacionado à aliança. Israel aprendeu com Moisés que há um Deus imutável, que voluntariamente criou todas as coisas. Essa concepção, ela parte da ideia de que o povo recebeu com os feitos de Deus na história. O ato de fazer está totalmente ligado a criar. Portanto, tende-se dentro da literatura do Antigo Testamento a extensão dos termos estender, lá de Isaías 40, 22, lançar os alicerces, Isaías 48, 13, fundar a terra, Salmo 24, 2, formar algo, Gênesis 2, 22, produzir, né, Provérbios 8, 24. É importante considerar o termo Bereshit, né? Ele criou, usado 11 vezes em Gênesis, fazendo de Deus o sujeito do verbo. Nesse caso, destaca-se o ex ni, nirino, né? Que é do nada. O assunto é vasto e necessita de um capítulo para tal. Fica a questão: a obra da criação é contínua? O que pensar da obra da providência? É, deixa eu ver aqui. 152, né? Não estamos vendo. 153, não. Então, finaliza aqui, 152. Vamos ler aqui de novo, né, irmão? Para ficar mais fácil aqui, para a gente dar entrada aqui à discussão. Fica a questão: a obra da criação é contínua? O que pensar da obra da providência? Então, aqui nós estamos falando sobre um Deus criador, né? Um Deus que criou do nada tudo. Simplesmente ele falou e criou. Dá para entender isso, irmão? Não dá. O ser humano, ele consegue entrar na nossa cachola, isso, né?
a gente tem uma leve compreensão daquilo que Deus deixou o relato, né, sobre a sua criação. Então, por isso que quando eu falei aqui sobre a criação de Deus, quando a gente cita Gênesis 1:1, é importante, irmãos, recitem essa palavra, tá bom? Tá escrito aí na apostila, grifem ela e pronuncia ela para você ter essa pronúncia, tá? Bereshit, né? Bara Elohim, tá bom? Fala isso, né? Pronuncia isso, Bereshit bara Elohim, que no princípio criou Deus, né? Então isso é como se pudéssemos dizer assim, ó, ponto final, tá? É ponto final, né? No princípio criou Deus e ponto, pronto, né? Não há discussão sobre a sua criação. É interessante, não sei se eu vou conseguir expressar aqui isso, que é uma teologia um pouco mais aprofundada. A gente vê isso já em aulas de faculdade, mas vamos tentar aqui, por exemplo, eu trouxe aqui um conteúdo para os irmãos na aula passada sobre um extra, né? E agora, para a gente falar também sobre isso, nós temos que entender o seguinte: por exemplo, os irmãos que já, né, já servem a Deus aí há muito tempo, já ouviu falar sobre os evangelhos. Vamos lá para a gente entender. Evangelho de Marcos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, três deles são sinóticos, os irmãos sabem, né? Nós vamos, quem não sabe, a gente vai ver isso mais para frente. E quando se fala sobre esses evangelhos, estuda, cada evangelista escreveu na perspectiva de quem ia ler, de quem estava ouvindo isso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá para Mateus, Mateus tinha uma preocupação, ele escrevia para um público, ele escrevia para um público que se importava com genealogia, ele queria saber de onde veio. É rei? Se é rei, tem que ter linhagem, entendeu? Então, Mateus, ele escreve a linhagem do rei a qual ele vai anunciar, que é o rei Jesus, né? Agora, Marcos, ele fala da linhagem? Não. Ele fala sobre a genealogia, igual Mateus fala? Não. Lucas vai trazer isso? Não. João, por exemplo, ele vem trazer a autoexistência de Deus. João vai falar sobre a pré-existência de Cristo. Lá no início, o Logos, né, estava com Deus, o Logo era Deus, né? O Verbo se fez carne. Então, João estava escrevendo para um público, então ele se preocupa na perspectiva de quem vai ler isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Moisés estava escrevendo para um público, né, deixando aqui relatado o acontecimento da criação, todo o Pentateuco, para um povo hebreu que não tinha por costume questionar de quem, aonde, né, mas como. Eles simplesmente criam, não é? Simplesmente eles criam. Então, como surge tantos deuses babilônicos, a qual tentando acabar com toda a humanidade, a qual Deus traz toda essa preocupação? Porque o povo, eles simplesmente criam, né? A mulher lá de Nimrod lá, ficou em jejum 40 dias, deu o nome para um sol e falou: esse Deus aqui é o Deus Sol, ele chama tal, beleza. Você falou, tá falado, né? Então, esse era o contexto, né? O povo, eles não questionavam, não tinha essa questão, eles simplesmente criam. Então, na perspectiva aqui de Gênesis, Moisés também escreve nessa perspectiva, por isso que é panorâmico tudo isso, que é algo tão complexo, porque Bereshit bara Elohim. Para aquele povo, irmão, ok, entendeu? Bereshit bara Elohim. Mas como assim? Deus criou. Pronto, acabou, né? É, os irmãos aí que têm, né, mais ou menos perto da minha idade aí, até os mais experientes aí do que eu, vai se identificar sobre o que eu vou dizer. Por exemplo, o meu pai, né, eu falava assim,
Ô pai, mas por quê? Porque eu mandei e pronto, acabou. Pra gente não era suficiente, irmãos? Não era? Às vezes a gente até questionava, ficava meio assim, mas o pai falou: pronto, acabou. Acabou, né? Eu tenho dois filhos, né? Um de 21 e um de 17. Irmãos, os meus filhos desde pequeno, né? Esses dias mesmo atrás aí, eu tava lá sentado lá na sala assistindo o filme, chega meu filho lá, ô pai, você pode me explicar essa passagem da Bíblia aqui, né? E relatou a passagem lá, eu expliquei para ele e tal. Aí me veio à memória isso, irmãos, porque desde pequeno, com os meus filhos, não funcionou isso. É isso, pronto e acabou. Mas não, não é. Pronto, acabou, não. Eu quero saber o porquê. Viu? Você não vai. Por que que eu não vou? Porque você não pode ir. Mas por que que eu não posso, pai? Porque você não tem idade. Ah, mas tem que ter idade, pai? Tem. Então eu tenho que ter toda uma explicação, o porquê do não, né? Na minha época, eu sou da década de 80, né? Na minha época era simplesmente não pode, pronto, acabou. A gente chateava, chorava, empurrava, né? E tudo bem. Os meus filhos não servia o pronto e acabou. Não pode, pronto e acabou. Não, não pode, tudo bem, pai. Eu vou te respeitar o não pode, mas eu quero saber o porquê não pode. Ah, não pode porque isso faz mal, não pode porque não é para você, não pode porque não serve para um cristão. Então eu tinha que ter a explicação do porquê ou do não. Por que que eu estou falando tudo isso, irmãos? A criação, né, o Deus criador, o relato da criação, Moisés estava escrevendo para um povo que era essa compreensão. Bereshit bara Elohim. Ok. No princípio, Deus criou. Ok, já entendi. Quem fez foi Deus. Né? Não tinha, mas por quê? Quem é? Como aconteceu? Como foi feito? Que negócio assim, né? Então, além de trazer uma defesa dos deuses babilônicos, tá? Eu vou frisar isso durante todo o Pentateuco, né? Moisés também estava trazendo aqui nas perspectiva da revelação de Deus, a defesa dos deuses, a qual já tinham surgido nessa história, nessa época, de muitos deuses tornando aí, né, tomando o lugar de Deus, né, tentando tomar o lugar de Deus. Então, Deus se auto-revela aqui para esse povo que já tinha contato com muitos deuses, com muitos deuses. Amém, queridos? Então, aqui, quando a gente fala sobre o Deus Criador, né, nós temos que ter essa perspectiva. Tem coisas que nós não vamos ter respostas, né? A Bíblia não se preocupou em trazer a explicação detalhada disso para a gente, e tem coisas que a gente vai conseguir compreender com os estudos um pouco mais aprofundados aí da palavra de Deus. Entenderam, irmãos? Amém? Sobre a criação aí, né? O Deus Criador. Amém? Agora nós vamos entrar aliança da criação. É, é um pouco extenso aqui, irmãos. Eu acho que não vai dar tempo da gente terminar, tá? Mas vamos ver até onde nós vamos caminhar aqui, ó. Página 153 vai falar aí sobre a aliança da criação. Vamos lá, então. É, Em Oséias, né? Isso mesmo. Oséias 6, 7, nós temos na cidade. Oséias 6, 7, temos. Na cidade com Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. E o profeta Jeremias também menciona a aliança da criação, 33, 20 de Jeremias. A palavra aliança, aqui empregada, é incerta. Não fica claro se a aliança com o dia e a noite refere-se às ordens de Deus na criação ou às ordenanças da aliança com Noé. Nesse caso, temos a expressão aliança das obras ou aliança da criação, referindo-se ao pacto que Deus estabeleceu com o homem
na criação. Ainda que o termo aliança não apareça em Gênesis no capítulo 1, temos evidência que as figuras centrais desse pacto eram Adão e Eva. E em Noé temos a continuação deste pacto. Então a gente vê aqui, né, irmãos, que a primeira aliança que Deus faz é com o início da raça humana, né? Quando Deus tem a preocupação de ir todo final de tarde, ir lá com Adão e Eva, Deus ali tinha um pacto com aqueles primeiros seres humanos ali, né, de relacionamento, de intimidade. Então, a gente vê essa palavra aliança depois lá em Noé, mas a gente já vê um Deus, né, que estava se relacionando com uma aliança com a sua criação. Quanto à ausência do termo aliança, pode ser utilizado no termo trindade. Quanto à ausência do termo aliança, pode ser utilizar o termo trindade, como por exemplo, a ausência de termo, mas presente no conteúdo teológico. Outra evidência dessa aliança para o dia e noite pode ser descrita na instituição do sábado. A instituição do sábado foi criada para o homem. O sábado foi estabelecido para enfatizar o mandato cultural e social, onde o homem daria destaque às obras de Deus sobre a terra. O cativeiro fora da terra vocaliza a interrupção das ordenanças em observar a aliança da criação. Quando Deus se apresenta a Noé, mencionando que a aliança seria mantida, dá a ideia de que antes mesmo desse patriarca, Deus havia feito uma aliança. A interpretação de Gênesis 6,18 como eu manterei a minha aliança indica que Deus não desejou fazer uma aliança com Noé, mas preservá-la. O termo preservar indica que Deus continuou com Noé o que havia sido estabelecido na criação, seja com Adão ou a ele falado. Alguns teólogos reformados afirmam que Deus não fez aliança na criação e defende que o uso do termo aliança só é permitido dentro da mensagem redentora. Esse termo expressa acordo entre pessoas, o que parece não ser o caso antes de Noé. O uso do termo do verbo invalidar ou quebrar daria então a ideia estendida por esses teólogos reformados, mas aliança não implica em acordo mútuo entre dois pactos, mas implica na consequência que essa aliança deveria trazer, ou seja, a responsabilidade que se tem após o conhecimento desse acordo. Então, aqui, irmãos, na página 154, vai ter toda essa escrita aí, ó. A gente vai parar por aqui, né? Sobre o termo aliança, né? O Deus da aliança. Então, a gente vê, irmãos, depois os irmãos terminam de ler aqui a página 154, tá? E finaliza aí com uma recapitulação 13, e a gente volta aí na próxima aula dando uma introdução aí do Deus da aliança e entrando em quem é o homem, tá certo? Amém? Então, esse Deus, né, da aliança, irmãos, que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Toda vez que fala sobre aliança, me vem assim uma imagem, né, de um Deus fazendo uma aliança com alguém, ou com um povo, ou com a humanidade.